we launched Fortnite Chapter 5 along with Lego Fortnite, Rocket Racing, and Festival in our Big Bang event. Estamos ao vivo? We're about to ship UE 5.4. Hã? Já começou já, né? Everything we shipped over last year has made UE a better. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do canal. E hoje eu e meu parceiro Daniel vamos estar reagindo ao State of Unreal, tá? Onde eles vão falar diversas novidades aí da própria Unreal em si, né? das novas tecnologias, features, usos, jogos que estão sendo lançados usando Unreal. Tá? A gente atrasou um pouco porque nós estávamos em reunião, né? Business também toma um tempo aí, mas chegamos, tá? Eles acabaram de mostrar um jogo muito massa aí, do Rise of Hydra, né? Da Mario aí, usando Unreal. Muito legal mesmo. Tá? Fala, Guilherme. For the city sample demo that shipped in 5.0, our console test showed that the render thread time was reduced by 50% and the GPU time decreased by 25%. Now, let's talk about animation. Over the past year, our team has been hard at work on a world-class update to our animation systems, and I'm happy to share that our motion matching technology is now production ready. Motion matching is a simple yet powerful way to animate characters in games. Instead of handcrafted state machines, motion matching continuously selects the best frame of animation to play from its motion database. It aims to closely match the current pose of the character as well as its past and future movement. Our implementation scales with the size of your data set to reach the high fidelity you need, and it uses pose warping algorithms to fill in the gaps. But motion matching is a tool Caraca, esse novo sistema de animação dele está violento. For jumping, falling, and complex. Legal que eu tô falando, tá montado, né? É pra parar de usar aquela bosta daquele ALS lá, né? O Advanced Locomotion System. Sim. Cara, pelo que eu vi, você consegue criar uma library com todas as animações prontas, setadas, e você só vai trocando. Pode usar já direto no seu sequencer. Não, trabalhar bugs. To understand and improve your transitions. The motion matching system has been battle tested and is ready for prime time. It has been in use in Fortnite since the launch of Chapter 5 in December, running on all characters on all platforms. And to help you get started, we will be releasing a sample project based on what you've seen today. This project will include over 500 AAA animations created from high-end motion capture data, with the locomotion and traversal data set used in this demo. Para mais de 500 animações para você usar no seu projeto. All Unreal Engine developers compatible with the Metal Human. Mano, o curso de Hack and Slash foi no melhor momento, velho. Vai vir no melhor momento. Now, a lot about creating a game is about telling a story. To bring their ideas. Eu acho que é só interessante você aumentar um pouquinho o áudio da live deles. Constantly. Como é que é, perdão? Aumentar o áudio da live deles só um pouquinho. The right animation, the right camera angle, and the perfect lighting that completes the scene. We've been investing in our animation authoring tools with Control Rig and Sequencer, and we've now reached a very important milestone. Não dá para controlar aqui. For the first time, a full game production, Lego Fortnite, was rigged and animated entirely in engine with no external DCC used. 240 minutes of animation for Lego Fortnite. Quem não entendeu por que eu tô rindo, é porque eu sou um grande amante de rig. Eu sou o rigger. E eles falaram que agora, nesse projeto aí do Lego Fortnite, foi totalmente irrigado e animado usando a Unreal. Camera animation. Iterating and making changes in real time with final pixels is a real game changer. But our animators always tell us that behind every great animation is a great rig. In Unreal Engine 5.4, creating rigs becomes much quicker and easier than before with modular control rigs. Esculacha, hein, mano? Creators also have the ability to alter skeletons and skin weights and take advantage. Pra quem pergunta pra nós aí se a gente prefere Blender, Maya, Max, a gente prefere
Unreal. Changed the way Para quem tem we're dúvidas excited to share them with sobre isso, Now, with games getting bigger with more complex content, developer iteration will always be top of mind. We've significantly improved C++ compilation times with the help of our new Unreal Build Accelerator for highly performant distributed code builds. On our build farm, we now see that Unreal Editor compiles 2 to 3 times faster. You'll also be happy to hear that we compile far fewer shaders in the editor as well as during cooks. And finally, we improved the onboarding process for Unreal Cloud DDC for large distributed teams. We've been quite busy on the audio front too. Meta Sounds was the foundation for audio in all our new experiences. We had granular synthesized vehicles in rocket racing, a sample accurate weapon overall in Battle Royale, dynamic ambience and music in Lego Fortnite, rhythm games in Festival and Jam, and 3D user-created music in UEFN Patchwork. And to help sound designers understand, debug, and create powerful next-gen audio, we're shipping a new experimental audio profiling tool called Audio Insights. If you're a sound designer and want to make something truly unique and immersive, Meta Sounds is the right tool for you. Now, isso é para o pessoal que trabalha com música, hein? Which we released as Muito experimental legal. Agora chegou a parte que o Massaro, nosso terceiro mosqueteiro aí, que não está presente, mais gosta. Using a node graph to set up parameterized rule sets, you can create fast, iterative, and deterministic procedural content, even at runtime. For 5.4, we added new features such as runtime hierarchical generation, attribute set tables, feedback loops, and the list goes on. We use the PCG framework in our internal production, including Lego Fortnite. In fact, the team developed their own world creation system using PCG to craft their massive environments. Já voltei. Segura as pontas aí. The system generates a vast amount of unique tiles, which are then assembled on the fly to compose a unique world for each player to experience. Our learnings translate into new ways for you to use the framework, develop new tools, and create your own gameplay opportunities. To get you started, we are also releasing a PCG biome creation plugin as a concrete example of a flexible, data-driven tool with a built with a systemic approach featuring the latest improvement. So we're happy to announce that the PCG framework is going beta with UE 5.4 and planning to be production ready by GDC 2025. Speaking of Lego Fortnite, the game has been an amazing opportunity to battle test and improve some of our features. Chaos physics was heavily optimized to support large-scale building and destruction with a new prediction model to create fewer and smoother corrections for physics objects. It's worth noting that the multiplayer physics sandbox runs server-side and therefore provides coherent and performance simulation on all platforms. Our data-oriented programming framework called MASS was put to the test to simulate and hold more than 6 million lightweight actors. And finally, we optimized the engine storage, memory usage, and perfs, resulting in Lego Fortnite working great across all platforms, including mobile. With all of this work, Unreal Engine is now even better for your own ambitious cross-platform projects. I hope you enjoyed this short glimpse of all the cool things our teams have been working on. I invite you all to check out Preview 1 of Unreal Engine 5.4 available today, with the full release coming in a month or so. To get a As deeper ferramentas de dive PCG estão vindo em peso aí, viu? later Quem this afternoon, nunca mexeu com isso, acho que é um bom começo. Eu fui mexer recentemente aí e olha, and as always, achei maravilhoso. we'll learn more about the future of Unreal Engine. Enjoy the rest of the show, and please welcome Dana Cowley. Ele estava falando sobre as novas comunidades, né? Sobre as novas tecnologias, aliás. Hi, everyone. Hi. Show you what a few more of our partners are working on this year. Now, from AAA to independent teams, Unreal developers are building loads of highly anticipated games. You're telling new stories. You're translating creative IP across platforms. And you're bringing the worlds of interactive entertainment and cinema closer together than ever before.
Speaking of movies, we're excited to share that studios have used Unreal Engine to deliver more than 800 films and television shows to date. And that's a 45% E aí, em Baker, number of productions from last year. And it goes to show just how fast this community in media and entertainment is growing. And now, get ready to experience some of the magic being brought to the Dune universe through the open world survival game, Dune Awakening. Please a parte 2 welcome usou, Joel se eu não Pilos. estou enganado, acho que até a parte 1 usou Unreal na sua produção. Para quem não sabe, Mandaloriano aí usa Unreal. Thank you, Dana. Ever since the first time I read Dune, I was fascinated by the exotic universe that Frank Herbert had created. And then came the movies from Legendary, Warner Brothers, and Denis Villeneuve, who brought Dune to the screen in the most epic way imaginable. So, when Funcom had the opportunity to turn Dune into an open-world survival MMO, we were extremely excited and a little bit nervous. Recreating the universe of Dune is vast. Our team embraced the idea of using brutalist architecture against the flowing desert landscape to create a world that dwarfs and swallows the player. Fortunately for us, we've been working with Legendary right from the beginning. We got to walk around the sets that they had built for the movie to see how it felt to be transported into the world of Arrakis. And our concept team used this knowledge to help inspire the visual language of the game. And we were very grateful to work with Greg Fraser, the visionary who won the Oscar for cinematography on Dune Part 1. Greg is an artist with light, a master of visual tone, and his vision for Arrakis has greatly shaped our world. Let's have a look. When I saw the complexity that Dune 2 was going to have from its pre-production perspective and from its planning perspective, I realized that being able to use Unreal Engine, being able to have control over light, staging, all in pre-production, was only ever going to speed up the process. A large part of what we used Unreal for was to pre-plan the shots that we were trying to achieve so that we were able to then put metahuman characters into the location to pre-plan when the shadow was going to reveal them, when the shadow was going to be off them. So using Comentando que usou a tecnologia dos meta-humanos aí para fazer toda a montagem e tipo assim, setup da cena para combinar com desertos que eles criaram de forma digital. Muito legal. built a world which A parte de shader, material, montagem. and actually probably even expands upon it and builds a world that's greater than the film that we've made. And what excites me going forward in the future is that, you know, you got gaming on this side and film on this side, and they've been very separated up until now, but slowly they're coming together. And I think right now we're at a point where they're literally crossing over. And I think skills from gaming technology and the skills from filmmakers are going to cross-pollinate and become useful for each other. So, from book to film to game, we needed to take the leap from authored story to player-driven sandbox and create the possibility spaces for our world. We needed to build a world of discovery, exploration, and survival. And for this, we turned to Unreal Engine. It comes with the flexibility of the blueprint system so we can set up those sandbox interactions. It provides a world-leading renderer for amazing visuals, and thanks to Nanite, we can use high poly models at all distances, making the landscape something truly epic to behold. To build our world, we use Houdini with Unreal to generate landscapes with a non-destructive workflow that allows our level designers to sculpt and regenerate without causing issues. And for Dune, we knew that our sand had to be world-class. Using Unreal plugins such as Fluid Ninja, we were able to build sand displacement technology that reacts to small details like footprints from a player's walk or run. And finally, Lumen provides a lighting system that combines global illumination and bounce lighting to make both our exteriors and our interiors look truly stunning. For us, working with the Unreal Engine toolset, collaborating with our partners at Legendary, and working in the universe that was created by Frank Herbert and brought to life by Denis Villeneuve has been truly inspirational and exciting.
and a lot of hard work as well. Humans Usando bastante Nanite aí para fazer todas essas cenas. to build worlds, Resumir whether in essas text, coisas agora. on screen, or in games. As a company, we've been on this journey for a long time, crafting open worlds where players can live out their dreams and fantasies. So with that, we're very excited to share our latest trailer with you. Thank you very much for listening. Let's take a look. Um pequeno trailer aí do Awakening. É um bicho vindo. Salve, Space Demon Hunter. Cara, eu não sei se eles vão falar sobre isso, mas eu acho que os jogos ainda vão ficar isentos até 1 milhão, tá? Sim, essa ferramenta é muito sinistra, cara. Muito bizarra ela. Galaxies and entertainment, and they are here to give us a new look at Star Wars Hunters. Please welcome Rich Kemp to the stage. Thank you, Dana. Hello and good morning. As Senior Art Director at Zynga's Natural Motion Games, I have the privilege of working on Star Wars Hunters with the rest of our amazing team. And I'm excited to talk to you about our upcoming cross-platform arena shooter. In our game, players will face off in 4v4 multiplayer battles, selecting from a roster of brand new characters to fight in battlefields inspired by iconic Star Wars locations. Hunters squad up and head into battle against the competition, both friendly and fierce. Our vision for this game is to create new and authentic expressions of Star Wars characters based on iconic archetypes familiar to fans, but with an all-new twist. Set on a new planet called Vespara, fans from across the galaxy take their seats in one of our many arenas to see the hunters fight in thrilling matches. Nessa live eles estão focando bastante no cross-plataforma. Então eu tô achando que a Unreal tá investindo pesado nisso. Você cria um jogo que consegue soltar ele para todo tipo de mídia aí, plataforma. E aí você dá uma liberdade maior pro desenvolvedor. It took a lot of work to create this lightsaber dark side assassin you see before you. Starting with us collaborating closely with our colleagues at Lucasfilms on ways we can create something grounded in the Star Wars galaxy while still keeping the sense of larger-than-life personality that is unique to our game. We wanted each hunter to have their own unique playstyle and character, so rapid iteration was critical. Using Unreal's animation features coupled with our character creation tool, we found efficiencies in prototyping by reusing animations from hunter to hunter and identifying gaps that we could fill with simple animations created within Unreal itself. Using Unreal's multiple pie views and networking modes allowed us to test and tweak multiplayer abilities rapidly, which supports us in achieving great gameplay experiences across all of our maps and modes. In particular, the option to control one view with mouse and keyboard and another with controller means two people can play in one machine at once and then tweak the gameplay in real time. This is very useful for understanding not only how it feels to use a weapon or ability, but also how it feels to have it used on you. And this is particularly important to nail an ability like Reeve's Vicious Leap, where the player needs to feel powerful, but also in control. Unreal has been a great asset in helping us build and deliver a game that looks great and is an authentic addition to the Star Wars universe. We recently revamped our lighting, making full use of Unreal's best-in-class lighting tools, and this has significantly enhanced our visuals. This upgrade delivers a broad spectrum of vivid colors and realistic material interactions with scalable performance across all of our platforms. Unreal Engine's dynamic tools have played a pivotal role Salve, desculpa aí. Tava without the need for resolvendo umas coisinhas aqui, mano. secondary movement in the scene further brings our world to life. Você leu as que tá no chat aí? Você não leu as... Você não leu agora. Só o último do Megaboot. Ó, Space Devil Hunter falou aqui, deixa eu só diminuir um pouco o pano aqui. Se eu for ficar ouvindo alguma coisa e lendo outra, fudeu, velho. Salve, irão dizer sobre as novas atualizações e valores. Jogos continuam isentos até
Até o Wii. Eu acho Cara, que eles não vão falar ainda, mas acho que os jogos vão continuar finzinhos. Vão. Cara, eu vi um post no Instagram deles, inclusive, recente, deles falando sobre isso aí, cara. Que vai continuar essa mesma pegada aí, cara. Isso não vai mudar, né? O Inbanker falou, esse PCG tá insano, mano. Tá tão insano que pensaram aqui que era IA. Mas não é. Mas, mano, tá absurdo mesmo. Mega Multi. Daniel, pode me dar uma luz? Quero criar classes mago guerreiro para selecionar durante a progressão do game. Algum modo fácil de utilizar para fazer isso? Actor Component para cada classe, talvez? Se você quer selecionar, você quer dizer assim, tipo, para você possuir ele, de repente você pode fazer uma classe que é de seleção de personagem, você declara o momento que você vai entrar para a seleção dessa classe e de repente você pede um possess, alguma coisa do gênero assim. Me parece uma opção viável, né? Agora que vi que não é o Daniel. Aí, ó. Achei o bico, mano. Da hora. Hello everyone, this is Bongombe from Chrono Studio. Today, we're excited to share the progress of our flagship title, Chrono Odyssey. 크로노 오디세이는 시공간까지 조작할 수 있는 MMORPG를 목표로 2021년부터 시작하여 지금까지 120명의 최고의 개발자들과 오픈월드 MMORPG를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 세테라의 광활한 액션, 모험, 성장, 제작을 분들께서 즐길 수 있도록 노력하고 있습니다. Since 2021, we've been focused on creating an MMORPG that manipulates space and time. With our team of nearly 120 top-tier developers, it has expanded into an open-world action MMORPG where gamers can enjoy action, adventure, growth, and item crafting in our vast open world. In this open world, players will have to manipulate their environments by traveling between past, present, and future worlds to save Cetera. 6개의 클래스, 18개의 웨폰을 활용한 특징적인 전투뿐만 아니라 시공간을 활용한 액션의 재미를 곁들여 자유로운 전투의 재미를 구현하였습니다. Valeu, Mega Multi. Tamo junto aí. Cara, eu ia começar uma live hoje à tarde, começando um novo jogo. Aí eu lembrei que tava tendo State of Unreal. Eu falei, não, mano. Eu não vou disputar a atenção com a State of Unreal, tá ligado? Aí foda-se. Vou deixar para outro dia. 데이터 레이어 기능을 사용하여 Tá insano esse jogo aí, hein, mano. 과거, 현재, demais, cara. Você é louco, velho. 이를 통해 게이머분들께서는 자유로운 시공간 탐험을 재미를 느낄 수 있습니다. We've used data layers to create real-time environments and layer them on top of one another to enable players to travel through past, present, and future states of the Cetera landscape seamlessly. Players can gain additional resources through traveling to the past and fight against stronger enemies in the future. In this instance, we're traveling from the present to the future. 월드 파티션 기능을 사용하여 12제곱킬로미터 이상의 랜드스케이프, 약 50만 개의 벡터를 구현하였고, 이를 통해 게이머분들은 친구들과 함께 자유로운 월드 탐험의 재미를 느낄 수 있습니다. World partition allows us to efficiently create a massive open world exceeding 12 square kilometers with about 500,000 Um World partition aí para esses mapas gigantes deles. Of the environment, all while allowing for multiplayer adventures. 극도로 자유로운 커스터마이징 기능을 통해 수많은 유저가 자신의 개성을 표현하며 게임을 즐길 수 있도록 구현하였습니다. And finally, through our extremely flexible customization system, players can freely express their personality, Fantasioso realista, né? ensuring that each character you meet in Cetera is as unique as your own. 이 자리에서 처음으로 Tô chocado com a customização que dá pra você fazer. 트레일러 영상을 함께 즐겨주세요. Now, we are excited to show you our brand new trailer for Chrono Odyssey. Please enjoy. Essa armadura me lembrou um pouco Dark Souls ali. Aí já Mortal Shell. É.
Mal, hein, mano? Yeah. Bom. Chrono Odyssey looks incredible. Chrono Odyssey. We couldn't be happier to announce that it is coming to the Epic Games Store, and you can wishlist it right now. So, here to talk about more what's next for the store is Steve Allison. Holy, that game looks amazing. Hi, everybody. When you succeed, we succeed. This is a mantra that we use across Epic that highlights our commitment to developer success. And this is what it's all about for us across Unreal Engine, UEFN, Epic Online Services, and the Epic Games Store. I'm Steve Allison, and I'm here to give you an update on EGS and what we're doing for developers. The Epic Games Store reaches a huge global audience that continues to grow and should be considered essential in the launch plans of every game coming to PC. Let's take a look at where we're at. We ended 2023 with 270 million PC accounts, peak monthly active users of 75 million, and player spending of over $950 million. We have great programs for our players, like our free games program and Epic Rewards. Last year, our users had the opportunity to claim 80 games worth over $2,000 that were free to keep forever. And Epic Rewards is a first of its kind PC loyalty program that gives users 5% back on all eligible purchases. Players can use their Epic Rewards at their discretion on future purchases, and this means they have more spending power to buy your content. But since we're at GDC, I want to focus on how we're maximizing developer success. We launched the Epic Games Store in 2018 with an industry-leading 88/12 revenue share, with 88% of all revenue going back to developers on every sale. Recently, we've added more opportunities to increase developer revenue share. On games with in-app purchases, you have the option to use your own payment processing services and take 100% of the revenue for all those transactions. This past October, we launched 2 new opt-in programs. There's additional ways to maximize their financial success and take home 100% of net revenue during the first 6 months after their game or app's release. Epic First Run is an ongoing opt-in exclusivity program. Cheguei na hora que eles estão falando de dinheiro. Is a limited time. Tem um esquema aqui que você consegue ganhar 100% de volta. Of our base 88/12 revenue share, plus these new programs give you a menu to build go-to-market strategies that can maximize your financial results. And don't forget, Unreal Engine developers with royalty-based agreements pay no Unreal Engine royalties on all sales made on the Epic Games Store. Ah, se você vender pela store da Epic. Let's talk about that for a second. Revenue share, quer dizer que você não divide. A loja não vai morder um pedaço. Gatekeepers on mobile platforms to allow for distribution. Até um tanto. More fair, more open. Agressivo, né? Vai dar bom. Você acha que vale a pena um creep da vida no Epic Game Store? However, we have made Cara, se eles continuarem nessa direção, sim. And that is that we are hard at work on the Epic Games Store for mobile, targeting the launch on iOS and Android by the end of this year. Os processos grandes deram resultado aí, ó. Thank you for that. Será que esse ano crasha Unreal deles também em live? No passado teve isso, né? Mas se não crashar, eu não acredito. Aí eu vou achar que é gravado. EGS will become the first ever game-focused. Vocês viram a primeira parte lá do jogo da Margo? Vi. Cara, que esculacho, velho. Eu tava almoçando. Bonito, tá? Everything I talked about today, da hora é que dá pra ver como fazer, cara. Isso que é da hora. And that will also launch self-publishing tools that will make it easy for our mobile developers to release their apps. To learn more about our plans for EGS, we invite you to join us this afternoon at 3:30 over at Moscone. E o esqueminha novo de animação, cara, fiquei curioso pra ver como é que vai funcionar. Caralho. Isso aí, velho. Dois, cara. Cara, eu vou começar todo o estudo de hack and slash na melhor hora. É. Tá ligado? Você viu, inclusive, eles usando montagem no joguinho deles lá? Sim. O tamanho da bagunça, velho. É, muito bom. Do Lego Fortnite lá. And development in the Fortnite ecosystem. Relator for Fortnite. About what's next. Since we launched the UEFN beta, we released countless features. Tô morrendo no processo. 1,000 incredible experiences that have been played by more than 130 million players. Let's take a look at some highlights from the islands published with UEFN.
Pô, tem Tycoon, dá pra você fazer bagulho de montar uma cidade. Não, o Tycoon deles é outra coisa. Ah, tá. Já virou geração Z, já o Tycoon. Perdeu a origem da palavra, cara. Escorreu um veneno aí. Não, mas é verdade. Eles ressignificaram um monte de coisa, cara. E eu tô aprendendo agora no Fortnite, que é tudo jovem lá. Não tem o público-alvo gamer, tá ligado? Tem o público-alvo jovem. $300 million paid out since we launched UEFN and Creator Economy 2.0. There's no secret path to success when you publish your game in Fortnite. You make a game, players play it, and you get paid. But we're not here to talk about what's already happened. Instead, let's take a look at some of the highlights of what's new in UEFN for 2024. So with recently released features, you can now design top-down gameplay, side scrollers, and more. Try out the fixed point camera, fixed angle camera, and third-person camera devices all for yourself. Não, Later this year, we're Palmeiras. happy to finally announce that we're going to release the highly requested first-person camera. It took a while, we know. And we're making more IP from Epic's portfolio widely available for use in creator-made experiences. I'm here to share that we'll be adding Fall Guys assets, animations, and of course, lovely Fall Guys beans to UEFN in May, so you can build your own frantic obstacle courses right inside Fortnite. And also starting today, we're releasing rocket racing templates and devices for you to build your own race tracks using the same track designs we use to build rocket racing. So for the next stage of Fortnite, and ultimately the open metaverse that Epic is building towards, we need tools that solve for interoperability, scalability, and resilience. That is what led us to develop Verse, a powerful programming language that we released last year. And since we introduced Verse, we've added loads of new features: persistence, runtime error telemetry, incremental garbage collection. We're continuing to move as Já fast pegou as we nesses can. códigos aqui já, Sato? And on top of Já. that, this year we're introducing Bem completo, viu, cara? Claramente em desenvolvimento. language. It's an entity and component framework that enables you to dynamically manipulate objects in your game. The system is designed to be simple, easy to learn, and eventually powerful enough to build AAA game content. And an important point about the scene graph is that while it's coming first to UEFN, it will eventually become the foundation for all content Cara, built in your VL engine. Faz umas alegações fortes às vezes. We're starting with an experimental version. Aqui com eles funciona, né? All available to all creators in UEFN by the end of the summer. If you want to learn more, we have a scene graph talk Os tomorrow. caras falando, dá até porque quem sabe jogo AAA. Não dá, não. Não, no Verse. louco. Ainda não. This year we're also Já, gonna foi liberado hoje a versão 5. Agora, né? Eles avisaram Nossa. agora. Eu não peguei ainda. Agora. dynamically simulate any Não static peguei. event. This is basically the Lego Eu vou Fortnite. deixar o Daniel testar primeiro, vou deixar ele Pronto, falar. pronto. Instalando, instalated. We're super excited about Installation the potential beginning. of true networked physics sandbox gameplay to enable creators to make interactive and emerging games that were previously not possible in Fortnite. Pois nem ter falaram ainda da vídeo parte gráfica, né, cara? Beyond the A parte que vai sair ainda. technical of the tools, just as important Tem is coisa ainda pros caras game mostrar. design in your game. We Você saw new tá falando items de, cara, ferramenta nova. Outra que eu fiquei curiosaço é a ferramenta de rigging deles ali. Que tá, É, então, eu falei pra você, cara, que tava saindo isso aí, eu vi lá no, assim, cara, nas tá prévias, bizarro. cara. every Mano, item, mas find an pensa o audio. pipeline que você monta com isso, cara. Você ter modular, o control rig modular, cara, isso é ridículo. Typically to the O creator Joe pages, Butz já tava gravando o vídeo dessa porra aí, já. Acho que ele É. tinha recebido alguma versão antes já. Ele tava baixando, eu vi lá, ele e mais uma outra pessoa que vão pro céu, eles estavam todo dia recompilando o Unreal 5.4 lá do código source e vendo o que saía de novo. a much deeper roadmap talk tomorrow that I encourage A you gente chega to lá. see in Moscone. Não, mas é infernal fazer isso, cara. Isso é só pra vídeo mesmo. Next to our first party development here at Epic. So we've always used Pro our tanto own de like que o games maluco ganhou, to cara. push the engine Ah, forward sim. Vale. to its battle tested for creators. And it's time for Fortnite development to move over to UEFN and Verse. By the end of 2025, we are going to ship our first season of Fortnite Eita, Battle os Royale caras daqui a pouco developed vai in pra Cara, vai ser já só um tá Real. só Tá o tudo Real, dentro viu, do cara? Primary Sinto development muito is te informar, já foi, já. accelerate Eu só não vou esculpir personagem, não, Real. more robust É. toolset for all developers faster. E And retopo, what né, it means for talvez. everybody that chooses to É, use que é do UEFN personagem também. that this is É. us ensuring that you're going to be able to build Cara, acho que já fazer um rigging mais simples e aí até um pouco mais complexo, assim, dependendo do nível, já é Não. totalmente. Mas, cara, você para pra trocaria. Eu pensar- sou ruim no Maia, eu trocaria. Prop Environment já dá pra fazer 100% Unreal. Personagem 80%. Já é um puta some ganho. of those features are Porra! much better
Você chegou com ele live demo than me just talking na about metade do processo ali, já tá feito, né? Cara, se for só pra fazer rigging, control rigging, mano, a animação já pode fazer direto tudo dentro da engine, praticamente. Agora dá pra fazer a parte da malha também, o skin também. É que eu não acho que é bom ainda, né? Mas que dá. Sim. O que foi que deu aqui? Hey, Michael. Não posso comentar, não, tem muita gente aqui. Here we are running live Agora vai lá do meu lado, tá ligado? prefab buildings and props you can find in the content folder of every project. But if you can't find the exact theme or the art style that you're after, you're going to need to customize. For example, what if you wanted to make a game set on a classic 1970s style sci-fi spaceship? Let's step into this rift and show you what can happen. Welcome to the Talisman. Desculpa, entendeu? Já tem uma experimental lá, né? Tem, mas por enquanto o Vocês cenário. tiraram. The world can look Tá lá when ainda. you create high quality custom Estão fazendo assets. pra cabelo também, né? Fazer groom lá dentro. Tem. Hey, Michael. Yeah. Can we get Bright Bomber back? We still need a player to help us look around. I think she should be dropping in soon. Na verdade, eles estão sempre facilitando aí o uso You made it. And now we can start. para nós, né, desenvolvedores. Straight away, we're switching off the Desse Fortnite tornar o live trabalho mais fácil. so we Pois can é. show you more of our environment. Porque o que mais a gente tem de problema é o que vem desse leve e trás de software. For Né? example, Sempre caga, Escala, né, cara? posição, tamanho, isso aqui, tipo, sempre dá. E você nunca tá vendo problema, no lugar final, valendo, né? né? Nada melhor do que você, tipo, tem que fazer um ajuste no prop pra cinemática e tal. Você deixa ela na segunda tela ali, ó, faz, olha, pronto. Saca, não. All right. How about we compromise and back out halfway so we can see more of our player again? All right, great. Now O we're pessoal moving falou, cara, que a bruxaria lá no back-end foi braba. No sentido de eles colocaram o multicore finalmente para funcionar de verdade na engine. Se for isso, a gente vai ter 1 milhão de ganhos pequenos, assim, tipo, janela, carregamento. Your UEFN game is going to be a consistent theme in 2024 and beyond. Boa. Combining release devices and verse code as we are here gives you the control and the freedom to E make. você acha que esse verse aí vai aumentar mais? Eu lembro que você falou que tinha um número de corpos limitado, Por né? enquanto é bem limitado, cara, mas pelo que eu entendi, até pelo um post do Tim Sweeney lá, o dia que o verse estiver pronto vai ser um Unreal 6. All right, you'll notice there's a waypoint on the map. Então ainda tem um chãozinho. Tem um chão ainda. Find our crew. Tem uma 5.4 ainda. Cara, eles estão criando uma outra linguagem, leva um tempo. Eu acho estranho. Mas ele tem umas vantagens do tipo, ele funciona multiplayer pronto, sacou? Mas você acha que ele pode substituir a C++ nesse caso? Não, eu acho que ele vai criar uma camada nova. Você vai ter os caras back-end mesmo fazendo C++, saca? Tipo, a galera mais light fazendo blueprint e um intermediário. Que eu acho que é mais saudável, pra ser bem honesto. Deixar C++ para quem estiver criando ferramenta mesmo, criando o sistema inteiro, saca? Sim. Do nada o bagulho desceu pra 480 aqui, cara. I'm glad you're here. O quê? Crew's been waiting for you. A qualidade da live. What's next? Come on, let's go. Não sei se foi algum pico de internet. Metahumans are É now que você tá baixando a engine? UEFN as non-player characters. Bom ponto. Esqueci disso. Não quer pausar e deixar pra baixar depois? Vamos ver se dá. Opa. Perdão. As you can see, we Chiquiti. carefully optimized for both quality and efficiency. Tá indo, tá From indo. almost 1 gig for a Hero Metahuman down to approximately 60 megs. Aí sim. Então, NASA, falaram um pouquinho antes aqui. And we wanted to make this Imagina. process as easy as possible. You just save your custom metahumans in the Só metahuman. que só pra que This eles vão captain lançar character was based on the room Store. metahuman preset. Once you Eles falaram que rolou umas melhoras também para mobile de pipeline, mas vamos ser bem honestos que não vai ser nada revolucionário, não. Agora, isso é bizarro, hein? Colocar MetaHuman no Fortnite vai ser... can't talk about metahumans without also addressing the workflow Toda creators used for creating costumes. Não é isso não, cara. Eles têm um limite de memória muito baixo, tá ligado? Tipo, então... Leading digital clothing software. In Oh, fact, we Marvelão. worked with our friends at Clo, the makers of Marvelous Designer and Clo 3D, to integrate our metahuman body data. A Gabi tava falando pra caramba dessas integrações aqui. Que Nem delícia, podia cara. falar, ela falava, tipo, tem NDA, mas tá vindo coisa por aí, ela falava. Que delícia. Data you need for simulation setup. Tudo usando o SD, ó. Now on screen, you're seeing the garment that was exported from Marvelous Designer being brought Essas bolas, né? Ninguém acredita. Mas peraí, você tá podendo
there, we're setting up custom chaos simulations that have realistic cinema quality. Aquilo lá foi o que eu vi. Você pode pintar um negócio pela UV? É. Introducing an auto E ele tá colocando a simulação ali embaixo. Satisfação, tá? Tá vendo que delícia? Você criar a simulação por nódulo. Modal, né? Bem melhor. Que delícia, porque pintar no modelo é muito cu, né? Exato! Pintar no modelo é horrível. Não tem uma palavra melhor, cara. É muito desistente, porque ele tá em A, o bagulho todo enroscado, tá ligado? Um clipando no outro. Cara, So que first thing delícia, we're putaria. Nossa! came in from MetaHuman Creator. Next, Aí, ó, quando a gente vai jogar um jogo que ele tá muito pesado. É. this allows us a place to drop Olha a our maçarica aí. dynamic E aí, Massari? object. Salve, pessoal. Vi a porta aberta, fui entrando. É. Imported Bom que não é banheiro. Uhum. We have that. Let's add a new animation. You can see how the cloth Esse do lado aí. come down the top. Turn on simulate. Ou vai ter simulação dentro do Fortnite também de tecido funcionando? Aí sim, hein? Vai dar para dar vários saltos de qualidade mesmo. All right, cool. So from there, our MetaHuman's ready to be used in the game. We're really excited to offer cloth physics in UEFN for the first time. It's so important for creating convincing characters. And you're not limited to clothing on characters. You can use cloth physics anywhere in your environment. At last year's State of Unreal, you saw the power of MetaHuman Animator in UE, and we're pleased to say that those same tools are now available to creators. Animator, lembrando que tem vídeo disso no canal, tá? Feito pelo nosso querido Daniel Rivers. Se quem quiser ir lá, que ele confere. Produced by Trevor Noah. For getting capture data into UEFN, we recommend using our new Live Link Hub application. This allows almost all capture devices that can stream to UEFN to also stream directly into UEFN. Então, de pouquinho em pouquinho, colocando as ferramentas do Unreal dentro do UEFN, então. Will be supported in Live Link soon. What's next for the Já talisman tinha is sido really cantado up essa to you bola as já. creator. Já. Just one O Tom example. comentou do SD seu futuro. Sim, cara. É. Presented a workflow you can use to make compelling characters in a much Autodesk passar bem, viu? Quer ter código autoritário lá, ninguém pode mexer, não pode fazer nada. Perdeu. Você falou Autodesk, mas lembra lá que o Michael falou que tem uma galera de peso da parte do time de engineering, de back-end, trabalhando no Unreal. Sim. Falando, mas é porque a gente usava o FBX para tudo, né, cara? O FBX foi embora, e é da Autodesk. Foi embora, tá indo embora, né? Tá no processo. Thank you both. Huge thank you to everyone who built the demo. And it's so awesome to see MetaHumans finally make their way to UEFN. And to celebrate that, we're starting next month. UEFN creators will get a 1-year license to Marvelous Designer for free to clothe the digital humans in UEFN. So we've talked about our new tools and plans for the future. Now we want to introduce a new initiative that we're embarking on with our partners at the LEGO Group. Starting today, you can create your own islands using LEGO elements, LEGO minifigs, and publish them directly to Fortnite's global audience. With this effort, the LEGO Group is pioneering a brand new way to work with creators. To tell us much more, let's welcome Kai to the stage. Thank you, Sax. We are here today to share our vision for how we are expanding the future of digital play with game developers and fellow creators here at State of Unreal. In the last 90 years, the LEGO Group has gone from the simple, humble brick with massive possibilities. Eles usaram esse projeto aí com a Lego para vários testes, né? Cara, mas acho que esse é o golpe deles, tá ligado? Tipo, os caras trazem os grandes, tem dinheiro. E aí, e esse é o pipeline que eu gosto pra caralho da Epic, né? Do tipo, eles vão lançar uma variante nova da engine e testa antes, tá ligado? E lança, já que eles fazem dinheiro com isso. Então, eles ganham 5 vezes e a gente tem um produto melhor. O Marvelous, ele tinha visto uma parada for free, ele vai ficar for free para Unreal? E foi o que eu perguntei ali, porque eu não prestei atenção na hora que tava respondendo, gente. Our iconic homegrown IP. This includes the physical packaging of Lego sets. Esse negócio da Lego, eles mostraram aquela PCG bioma. Nossa! Lindo. E é bom que eles falam, é só um exemplo para você ver o que dá para fazer. Porra!
Só, mas gririnho. Tem que dar para você fazendo aí. Eu não sei se eu consigo. Se fizer duas arvorezinhas, tá bom pra caramba. And today, we're announcing even more Lego Islands available now. They're suitable for players of all ages, and you'll play using your favorite Lego styles. Let's take a look. Lego Prop Hunt builds on popular prop hunt mechanics to create whimsical Lego fun for you and other players in a wacky shopping mall. Lego Battle Arena enables you to become the next Benjitsu master. Enroll in training at the Lego Ninjago Dojo, compete against other trainees, and prove yourself. Lego Cat Island Adventure. Nosso ex-aluno, que foi professor por um tempo aqui na escola, tá trampando aqui no Lego Fortnite. É? Da hora. Miraldão. Ele tá pela Epic Brasil? Isso. Keep an eye out for even more games coming soon. One about the wonders of space and another that lets players complete challenges while flying. We hope everyone has as much fun playing these new Lego Islands as we did making them. Check them out in Fortnite Discover today. Mas eu tenho que admitir que essa parte do Lego não me interessa. But the Lego Group won't be the only game builders today. The next Lego Deixa o like aí, galera. Today we're introducing a brand new set of tools that enable you to build your own Lego Islands. When we announced our partnership with Epic, one of our key commitments was to enable players to unlock their potential as digital creators. Started with Lego Fortnite, and it continues today. We are adding new Lego templates so that you can bring the benefits of the Lego system in play to life digitally. Building with Lego elements in these templates is just the beginning, and my colleague Anas is here to tell you more. Estamos aguardando aí. Além desse jogo da Marvel, pelo visto. Você sabe que os jogos da Lego sempre usou Unity. Agora viraram as costas e vieram com força para mim. Lógico, a Unity deu nas costas de todo mundo, pô. Templates are available in both UEFN and Fortnite Creative, so you can access them across all platforms. Tem controle do clique. Start building your own Lego Island by selecting one of the 4 custom templates. É isso. Let's begin with our colorful. Aqui é só um padrão de Lego. Será que eles têm controle sobre os tipos? Não, você pode misturar asset. Como é que vai funcionar isso? Home Builder is a lovely little neighborhood where Fortnite and Lego homes coexist, and you have the possibility to build your own one entire village, and allowing you to leverage the proven Fortnite creative building system that has powered creative for years. Tem alguém dando risada de tantos bilhões que tem na conta aí, cara, brincando, cara. Tem um tio Patinhas rindo em algum canto aí. Com certeza. Pulando no cofre dele de ouro lá. Huge library of Lego assets to make your Lego island unique. There are different prefabs to get you started, and galleries to flesh out the world, and much, much more for you to play with and customize your creation. You also have full creative freedom to move, adjust, add, or take away anything you want. Ainda bem que meu filho nunca foi fã, mano. Glória a Deus. Não fala. O que você fala? Não comemora, né? Não comemora muito da hora. Porque assim, é até os 18, mano, pelo menos. É verdade. Vai que... Ô, pai, ou até mais. Eu até hoje gosto de Lego. Mas aí você compra o seu, né? Se for o caso, né? Eu achei que você ia zoar. É lógico, tá brincando de Lego desde que o mundo é mundo. Tá sempre montando alguma coisa, né? Primeiro Minecraft foi o globo terrestre, né? Eu vi a parada da animação do Unreal. Você viu, mano? Esculacha, né, velho? Caramba. Use Creator Portal to publish your island directly to millions of Fortnite players. Tá vendo? You do need to. Mano, e o pior que tudo da Lego acabou ficando mais caro porque ficou muito famoso, né? Os brinquedos, os jogos, os filmes. E pior que nem vende mais aquele. Eu ia falar do nosso tempo, mas acho que não sei se ele perguntou pro Will. Mas que era aquelas peças agnósticas mesmo, tipo, vermelho, azul, sim. Sem temática, tá ligado? Eu comecei com essas, né? Que era só os blocos que tinha 2, 3, o bloco tinha 4, várias cores, você tinha que se virar com a sua, mano, imaginação.
Please stop by. Não era esse negócio mais E os de temática não era absurdamente caro, que eu lembro que minha mãe me deu um de aniversário lá do Batman, eu tinha uns 6, 7 anos. Join us live at the Lego Creator Talk later Aí eu today. perguntei para ela outro dia, mano, quanto que foi a paulada? Ela, na época não era caro. Depois foi gourmet. Templates are just the beginning. And it's exciting for us to see the joy of building. Quando mudou a temática, players né, and creators around the world eu achei horrível. brought to life with this amazing suite of digital tools. É, só veio com uma opção de Just montagem open só, né? UEFN Sim. Fortnite Creative to get started. Thank you. Nossa, eu lembro que tinha a box dele que vinha com, sei lá, 200 peças, que era tipo um balde deles. Aí o balde tinha só a tampa. Verdade, você colocava as tampas em cima. Era isso, Sim. né? Isso que tinha de diferente. O resto era da hora já. Era sua imaginação e tudo. Beleza, agora dá um Ctrl+T aí, vê o preço da mensalidade do asilo aí já. Tá, porque eu tô velho, é isso? Mano, porra. Let's end the era of cheap knockoffs and instead facilitate era isso aqui, IP-based né? games that we can all be happy with and proud of. Uma caixa de 100 peças. That's everything we're announcing today. A gente podia trocar real por Lego, então. Metaverse, having partners that share a vision is critical. Era esse aqui mesmo, ó. For 2 years, we've been on this journey with Grupo, Isso mesmo, é. a multi-year project with Disney to collaborate on an all-new games and entertainment universe. O Real 5.4 tá na metade já, hein? We're thrilled to be working with them and so many others to bring this vision to life. Eles já deram data de For the vision to lançamento? become reality, we need all kinds of experiences. Já deram data de AAA lançamento para studios, 5.4? indie developers, Já, creators tem lá who o just preview get já. started. Everything we shared on stage today, from UE 5.4 to Fortnite creator tools to the mind-blowing demos from our partners, is bringing us much closer to this goal. And we hope you're as excited as we are about everything our teams across Epic are working on. Come later for our tech talks here in the Moscone, visit our teams in our booth. You are pushing the boundaries of what's possible in game development, and you are pushing us to do better. Thank you. Ué, vocês não vão falar da Avalanche? Avalanche? É, todo o projeto deles lá de graphic. Ele oficializa agora na 5.4, né? É, então. Pô, eu tava na expectativa disso. Cara, eu dei uma fuçada no Avalanche por cima, assim, sabe? De acompanhando as coisas. Tá muito maneiro, cara. Pois é, isso revoluciona o mercado, cara. Por isso que eu achei que eles iam, pelo menos, cantar a bola, tá ligado? Eu quero ver a hora que começar os próprios HUDs e menus da vida começarem a ter... Vai migrar tudo pra isso, cara. Vai ser lindo. Puta, vai ser lindo, hein? Esquece aquele construtor de HUD que tem hoje, que é uma coisa... ele vai ser obliterado. Na verdade, ele vai obliterar, cara, o sistema de HUD de qualquer lugar que eu conheço. Do tipo... Vou deixar só mais engine ou não. Saca? Do tipo, vai... Pensa assim, os caras vão, sei lá, automatizar motion graphics, saca? Do tipo... E o lugar que você cria é o lugar que você dá play. Sei lá, mano, esse é outro nível. É muito tá doido. Você junta o Avalanche com o Virtual Production, cara, você tem um estúdio parrudaço. Né? Esse foi o start, né, pro Avalanche surgir. Virtual Production, né, que os caras queriam fazer evento de live e tal, e os caras reclamando, pô, mas eu tenho que pôr o nome da pessoa ali, troca na hora, saca? Descrição sai na hora, não pode deixar depois. Tem um sneak peek. A gente pegou esse aqui, né? Keynote, né? Acho terminou 10h30 para eles, então acho que daqui meia hora tem mais um. Daqui meia hora, é isso aí. Sneak peek 5.4. Vai aí que eles vão falar. Porra, e eu tendo que trabalhar ainda. Mano, vai ser osso isso. Não, pior que você tá deixando evidente em live que você não tá trampando, né? É exatamente isso, não dá nem pra disfarçar, né? Vacilão. Cara, mas faz parte do seu trabalho, né, Saca? Faz. Não tem como, faz parte do trabalho. Pesquisa. Bastante coisa hoje. Aí sim, ó. Eles comentaram sobre o hoje, então. Eu acho que vai ser umas 6 horas da tarde pra nós aqui. Puta, eu vou ter uma aula às 7. O link que eu tava olhando tá diferente do seu. O que tem aí? Deixa eu mandar esse aqui no chat. Eu vou mandar pra você no off. Pode ser também. Você não vai conseguir clicar no que eu mando aqui no chat. Esse aqui tava no comentário da
da live do Unreal. Não, eu só não rolei para baixo o suficiente, pelo visto. Ai, coisa pra caralho. Nossa, Nossa, parou, muita cara. live. Ah, tem Day 1. É, está então. no Day 1. Ah, meu ovo, que tem Day 2. Não tinha Tem antes. Day 3, cara. Tem até o Day 3 aí, então... Antes tinha reprise de conteúdo. Mas era nova palestra do mesmo conteúdo. É isso mesmo. Ele tem umas coisas que são repetidas aqui. Ó. Construção de HUD vai mudar? Cara, não vi ainda. Que eu acho que é para quem tá lá ao vivo pegar o negócio, saca? Eles vão repetir esse sneak peek aqui, viu? Vai. Uma Day 3. Ó, me parece que no Day 2... Legal que eu falo Day 2, né? Inglês e português. Mas, português tá legal aí. Então, vai ter alguns reprises. Mas, por exemplo, esse na Night for Artists, ele só tem no dia 2. Só amanhã, ó. No dia 1. Ah, não, tem aqui. Então é como a Sari falou, é reprise. Então é isso. Ele faz um review, não é gravado, mas é o mesmo conteúdo. É porque eles têm alguns que dão overlap, né? Para quem tá vendo ao vivo lá e tal, não vê todos. Não consegue acompanhar. Eu quero saber o que eles vão abrir pra gente agora, porque às vezes eles não abrem. Saca? Ó, por exemplo, o sneak peek, que você tá vendo aí, ó, ele vai aparecer, ele acontece no booth da Epic Games. Não é no teatro. Ah, então tá, que tinha aquele bagulho de às vezes não tá na live, né? Então, eu não sei se vai aparecer agora, se a gente só vai ver ele semana que vem. Vamos ver aqui se tem alguma live programada. Ao vivo. Em breve. Tá. Às 4h15. Porra, é sacanagem, hein, mano? Que é o Tech Talk, ó. Sai, porra. Tech Talk. Que é esse. Essa câmera é muito boa. Não sei nem qual que é, cara, que vai ser então o Tech Talk. Talvez não seja exatamente da... Ah, é GDC. Não é da... Essa parada, eu acho. Não sei se é do mesmo evento. É do mesmo evento, sim. É, sim. Bom, mas é só 4h15. Pra nós, acho que acabou, meu. É isso. Porra. Ó, o canal Winbush tem um vídeo novo mostrando o projeto Avalanche. Muito bom. Ah, bom saber. Porque a galera tá frenética também buscando. Isso aí. Esse Esse canal maluco aqui? mesmo. É dele que eu tinha visto falar da Avalanche. Esse primeiro aí, ó, Motion Design. Ih, rapaz, tem uma reunião agora às 3. Mas Avalanche no bagulho de design lá? Motion tá Graphics ligado. dentro do Unreal. Quem mostrou isso pra nós foi o Michael lá no dia, não foi? Eu já tinha visto, tinha mandado pra vocês. Eu até puxei a orelha de vocês na hora lá. Foi o dia que o Santos... Caralho, mano, o cara faz questão de toda vez citar a mesma coisa, né? O cara é muito magoado, velho. Porque você vê, o cara... Eu mando o bagulho, ele não vê. Vocês vê, né? Aí o cara mostra, o cara fica impressionado. Aí agora pergunta se é um negócio. Nem viu ainda, até hoje. Entendi. Falei nada. A hora que você falar alguma informaçãozinha de maromba, eu falar que eu já te avisei também, eu vou te dar. Isso é igualzinho, sabe? É justo. É justo. Em falar de marca de creatina, eu vou falar, eu já te falei, já, socorro. Nossa. Eu que sou magoado. What up, Winbush here. And today's the day. It is here. It is finally here. I know you all been waiting for this a very long time, but Unreal Engine Motion Design, aka Project Que é Unreal. Me fudendo. Avalanche is ready for download right now. You can go to the Pelo que entendi, estão usando a IA Epic Games Launcher. You can download Unreal Engine aumentar a qualidade da 5.4, animação. and including in that will be Unreal Engine Vamos ver isso. Motion Design. And no, as we speak, I'm actually on an airplane flying up to GDC. But before I left, I just knew I had to get this video out to you guys so you could get started with Unreal Motion Design. So as you download 5.4, this is what it's going to look like right here, like your typical Unreal Engine. But what you want to do first is actually come up here to where it says edit, and you want to come down here to plugins. Now, if you type in motion, you're going to see this right here, Motion Design Experimental.
So you want to make sure this is turned on, and then it's going to ask you to restart, which is typical when we enable a plugin. So I'm just going to hit yes, and then I'm going to restart. Now, once you have it restarted, up here in the left-hand corner where it has selection mode, you want to select this, and then you're going to come down here to motion design. Now, once you click on this, you'll see this pop up on your left-hand side, but this isn't the only thing that you need to activate. Now, if you look over here, you actually see that we have this tab here called motion design. So if I left click on this, this is now going to bring you into Project Avalanche, aka motion Ali, na design. verdade, virou um Now, first thing after you're going to dentro notice da is própria over here on the right-hand side, you have your typical Assim, outliner. né? Limitei bem a, mano, a ferramenta ainda, mas... Pronto, agora você tem Photoshop e After Effects aí dentro. Built out for motion design. So this is going to Cara, be é eu que mexi com o HUD aí nos últimos jogos nossos aí. Cara, aquele sisteminha de HUD deixou vontade de sentar... Não, tá quebrar atrasado. a cadeira na minha cabeça, tá ligado? Deve ser a mesma do Unreal 2. Não, mas ó, tem coisas que você nem vai fugir de lá, cara. Terrores, tipo de âncora, assim, saca? Porque tem que resolver a lógica da lógica, né? Não, mas se for parar pra pensar, por exemplo, a gente já muito problema com imagens. E aí, se, sei lá, tem meia dúzia de ícone pronto já, que já cumpre muito bem a tarefa, ou se pelo menos eles já geram uma base pra gente não se perder tanto, cara, a gente tem muito menos distorção. E a gente tinha distorção com texto, tinha distorção com foto, Isso sim. com ícone. E aceitando o vetor, né? O bagulho é diferente. Exato. Viewport, if I pop out of my camera here, we could just navigate around here inside of my scene, and you can see that everything is really reactive. Now, like I said, this is all just happening inside the viewport, which is really dope. But let's look at some other examples that Andy had actually built out for the beta. Now, this one here has me really excited because this looks exactly like something you would build out in After Effects, right? So we have the 2D text, we have some cool gradients going on in the background, we have basic shapes coming through, and you can see this playing at like a sporting events or something broadcast worthy, right? If I look down here, inside of the sequencer, you can see it's actually really cleaned up for us right here. Now, this is a 5.4 update, but this is looking really nice and clean. And then if I look over here on my right-hand side, under titles, let me actually stop this and pull down my sequencer a little bit. You can see that we actually have titles. Quando a gente vai fazer cutscene de jogo que tem muito texto, a gente tem que sempre fazer de forma externa, deixa tudo pronto, fora, aí depois você traz. E às vezes uma cutscene é justamente isso daí. É uma porra de um vídeo cheio de texto. Só pra falar, vamos. E quando você traz aí, foi a experiência, acho que o Gani, mano, outra coisa, hein? Falou sobre ela, que os vídeos ficam muito pesados quando você joga dentro da tipo engine. And then your text, you can actually change this out right here as well. So these motion design tools are actually laid out really, really nicely for anybody in motion graphics. And talking about 2D stuff down here, if I come down here to the sequencer, you can actually see that we have our folder. Now, they added this, I think, of 5.3, but this really helps out for motion graphics artists. As you can see, it's actually folding into the stack. So everything here is actually laid out inside the sequencer. You can select anything that you want, put them in folders. So it's all just really organized. You don't have to do pre-comps like in other programs. You just click add folder. You can actually organize everything in a folder structure, which really helps out. This is something I was really looking forward to that I was most Eu preciso ir, eu tenho uma reunião agora. Really Falou aí pra vocês. to bring in vector files into Unreal Engine, and we can actually extrude them out. Now, you can't bring in Illustrator files per se, but if you export out as an SVG, you can import those, bevel those, and actually animate your layer stacks out, in which, of course, I'll do a tutorial on once I get back. But just for preview sake, this is something, again, Andy had built out. 76ers, you can see this is just built off a vector file here. So you're able to extrude the stack. You can offset it. You can animate it. If you look over here inside of your motion outliner, you can see that we have the SVG file, and that's it. You don't have anything else in there. This is just a vector file that you're able to offset and animate. You can see right here, we have the SVG data. So if you actually want to swap it out, you're able to do that as well. Render mode 3D, or you could do 2D mode down here. And there's a whole plethora of different attributes down here to play with. You can see we can do bevel distance. You can feel the extrusion, a whole lot of cool stuff that you could do right here. Now, I know this is another thing people are asking for, but we're able to actually animate just using forces. So if I come down here and I slide through the timeline,
you can see that this is all being just automatically generated by forces there. So these aren't keyframed or anything. These are just naturally moving by the effector noise in there. And this is really cool. So if you're doing like a live broadcast and you just want some background elements, this is all running real time inside of Unreal Engine. If I come through frames per second, you can see again, I'm getting about... É, o que eu tava falando, agora é bem mais leve. Just something that's playing through. So you can actually cara, olha o tanto de coisa que tem em tela, frames ainda sim. In the last example I'm going to show O you, FPS, no, frames per second. which is really dope. So if I play through here, you can see that we have our sound wave, and that's the only thing. So you just have an audio file in here, and that's what's driving the force in here. Cabral, o nosso outro professor aqui, o Zimmer, de trilha sonora para games. Pô, isso foi interessantaço. Really powerful. I mean, having the cloners in there alone, being able to do 2D type style animations. I mean, there's a whole tá muito bonito de forma visual, tá? Make sure you keep this channel unlocked because I will be doing a full tutorial series on how to get acclimated with everything in there. So get in there, play around with it. Let me know what you think. And then, of course, once I get back from GDC, of course, I'm going to have a whole plethora of education tutorials to get you guys started so you can be experts in no time. So once again, my name is Jonathan Wimbush. Subscribe if you're new. And until next time, stay fresh, keep creating, and I'll catch you in the next video. I'll see you soon. Take care. Muito bueno. Muito bom, mano. Ele gravou esse vídeo, deve ter subido agora. Aqui, ó, vídeo de março. Ele gravou esse vídeo hoje. Ele falou que ele tava até viajando, né? Indo lá ver. Então. Pô, então ficamos sem. É isso. É esse aqui o da Marvel que você falou, né? É, cara, esse da Marvel tá muito bonito. They're combing the streets, searching house to house. Rise of Hydra. You two, they will take you to their headquarters, and you will not return. I'm more concerned with the 6-foot cat man who's got claws that can cut through vibranium alloy. By my count, that makes 2 super soldiers loose in Paris. 3, counting you. And that's 2 too many. I'll be there before the sun rises. Before the Germans, before that American. The Eye of Force has been Nossa, essas expressões faciais, viado. Você é louco, mano. Tá esculacho. Iluminação, tá foda, hein? Porra. A cena que eles mostraram aí pra gente de background, né? De background, não. Breakdown. Foi mal trocar os termos. Cara, eles mostraram... Agora que eu entendi. Desculpa, levei uma ampulhetinha aqui, vai entender. Tudo bem. Cara, eles mostraram como eles fizeram um terreno, colocaram formas. Eles também falaram um pouco sobre o jogo que vai sair do Duna, que Duna Awakening. Cara, sim. Do Duna Awakening, eu acho que vocês iam curtir mais. Vocês que são fãs dos filmes. Eu nunca vi nenhuma. Ah, não? Nunca. Então acho que o Massari vai curtir, Dani, perdão. Vai ficar de fora nessa. Não, mas tá na lista faz muito tempo já, cara. Animal, velho. Coloca aí que esse também tá muito legal. Duna, você falou? Dune Awakening. Pode ser esse primeiro aí, ó. Lá na live eles falaram que usaram plugins para fazer a parte de footprint, sabe, assim, a areia. Isso aqui, ó. Galerinha, tem tutorial aqui no canal de como que faz essa parada com o Displacement Map. O Sata fez um vídeo disso aqui. Mario 4 ainda, hein? Agora parece que virou um plugin, parece que ficou um clique agora. Eles falaram durante a live.
Toma. Ah, esse aqui é o Jim, cara. Não tem como não. Ah, eu que o Massari gosta também, que são os defeitos espaciais. Defeito nervoso. Dando uma segunda de draft. Maneiro, hein? É survival, Will? Eu não sei. Eu não fui muito atrás do... Tem cara, né? Tem pinta. Tá com carinha. Arrakis is a test. Few survive it. But the humans that do awaken. Esse tá muito bonito. E até curioso para poder assistir os filmes também, que eu também se incomodando e não vi. Animal. Pô, então a gente acabou pra nós aqui, então. É isso? Né? Pela lista que você mandou, acho que começou só aqui meia hora, né? A outra ainda. É. O que eu vou ver aqui, eu vou abrir a Unreal 5.4, ver como é que tá a carinha dela. Se pá, eu abro uma live falando dela aqui. Mas mexendo assim, tipo, então não preparei nada, vai ser só brincando mesmo. Fechou, gente bonita. Galera, a gente vai encerrar essa live aqui, então deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Fica de olho que daqui a pouquinho pode ser que a gente abra mais uma live. Ou uma live de Unreal 5.4, ou a que eu tava querendo fazer antes, que eu tava querendo fazer uma já de estudos de hack and slash, ou uma de gameplay. Vai ser uma das três aí. Fechou? Galera, até daqui a pouquinho. Valeu! Deixa o like. Falou!